Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia e eu sou aluna do curso de pós-graduação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é a pós-graduação em Gestão Empresarial. E na disciplina de Conjuntura Econômica, a gente podia escolher um artigo final, e eu escolhi esse, cujo título é Economia Política do Conhecimento, escrito por Elizabeth Moura Oliveira e Luiz Filgueiras. Bom, para começar, antes de falar especificamente do artigo, eu acho importante a gente revisar alguns conceitos de Karl Marx. Esses conceitos são trabalho, valor de uso, valor de troca e a mais-valia. Então, para Marx, o trabalho ele é a interação entre o homem e a natureza. E nessa interação tem que haver a modificação da natureza por parte do homem. Com relação ao valor de uso, ele é o valor relacionado à utilidade do produto. Tem a ver com a satisfação das necessidades humanas. Ou seja, para eu usar um produto, ele tem que ter alguma utilidade e essa utilidade ela tem que ser satisfeita, né? Então eu tenho uma necessidade e essa necessidade vai ser satisfeita. Isso seria o valor de uso de um produto. Então, o que seria o valor de troca, né? O valor de troca, ele tem a ver com o valor desse produto no mercado. Então, mais para frente a gente vai mostrar um exemplo, e aí vai ficar bem clara essa questão do valor de uso, qual a diferença dele para o valor de troca. Mas o valor de troca ele tem a ver com o valor desse produto no mercado, tem a ver com a produção, reprodução e valorização do capital. Bom, e a mais-valia, né? O que ela seria? Ela é a diferença entre o valor gerado pela mão de obra e o valor que custou essa mão de obra. Então, ela vai ser essa diferença aí que também vai ficar mais claro com o exemplo. Bom, então aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro é o carro. Então, o valor de uso, o que seria? Valor que o carro tem como meio de transporte. Nós, seres humanos, temos uma necessidade de mobilidade. Então, a nossa necessidade seria satisfeita por esse carro, que nos levaria para onde a gente quiser. Esse seria, então, o valor de uso. E qual seria o valor de troca? Então, por exemplo, eu não quero mais tal carro, não quero mais esse carro, quero comprar um outro carro, então eu vou vender o carro que eu tenho. Esse valor de troca seria esse valor que teria esse meu carro que eu quero vender para comprar um outro carro, que no caso aqui eu coloquei, por exemplo, se eu quisesse vender ele por 20 mil reais. Bom, o próximo exemplo que eu trouxe é sobre mais-valia. Eu coloquei aqui o Lucas, que ele é um funcionário, um operário de uma fábrica aqui no Brasil. E o Lucas, no seu trabalho, ele gerou 8 mil reais para a empresa. Mas só que o Lucas só recebeu 2 mil reais de salário pelo seu trabalho. Então, a mais-valia nesse caso seria a diferença entre os 8 mil que o Lucas gerou para a empresa com o seu trabalho menos os 2 mil do salário que o Lucas recebeu. Então, a mais-valia, nesse caso, seria de 6 mil reais. Bom, continuando agora sim, entrando de verdade no artigo, na introdução, o artigo vai se propor a fazer uma análise teórica do caráter rentista da comercialização do conhecimento a partir da teoria do valor de Marx. Por isso que eu trouxe antes uma revisão desses conceitos, para ficar mais fácil da gente entender, já que o artigo ele vai tomar como base muitos dos conceitos de Marx. Bom, a primeira coisa é o que é a economia do conhecimento. Eu consegui resumir aqui e coloquei que é o processo abrangente de mercantilização e monopolização do conhecimento e da informação. E o que teria nesse mercado do conhecimento? No mercado do conhecimento, a gente teria mercadorias conhecimento, também chamadas de mercadorias e informação. Essas mercadorias são constituídas por bens intelectuais ou bens imateriais, ou seja, seriam bens que a gente não consegue tocar, seriam coisas mais intangíveis mesmo.
E qual a principal característica dessas mercadorias, conhecimento? Seria o custo de reprodução nulo. Mas como assim o custo de reprodução nulo? Nesse caso, nessa análise do artigo, ele vai colocar que o custo de reprodução nulo seria que isso não envolveria, vamos dizer assim, trabalho. Porque por mais que esse bem, por mais que essa mercadoria tivesse tido um alto valor para ser criado, um alto valor para ser pensado, a reprodução desse conhecimento não teria um custo, entendeu? Não teria um valor para a gente refazer esse trabalho. Então, ele considera esse custo de reprodução nulo. Bom, nesse artigo, então, vai ter a análise crítica de duas teses. A primeira tese, que é a tese da desmedida do valor, que é de Eleutério Prado, onde ele apresenta o conhecimento como a própria fonte de valor, sendo materializado por meio do trabalho intelectual. Nessa tese, a renda do conhecimento ele vai colocar como ela sendo similar, né, próxima à renda do juro. E o resumo, basicamente, dessa tese seria que o conhecimento é como um capital de empréstimo. E a segunda tese seria a tese da ausência de valor das mercadorias nas mercadorias conhecimento de Rodrigo Teixeira e Thomas Rota. Essa tese é da mercantilização do conhecimento como autonomização do capital na esfera não financeira. Então, basicamente, resumindo isso, aqui a renda do conhecimento é similar, ela é próxima, né, à renda fundiária. E qual que seria o resumo, então, da tese 2? Seria o conhecimento como mercadoria sem valor. Bom, seguindo aqui, a gente tem o título um dos títulos do artigo, que era um dos subtítulos, pós-grande indústria e renda conhecimento análoga aos juros. Então, ele vai trazer todos os conceitos ali da pós-grande indústria, vai fazer todo um contexto e tal, e vai explicar que o conhecimento ele é um bem intangível e que ele pode ser reproduzido praticamente sem custos, por mais cara que tenha sido a sua concepção, igual que eu falei anteriormente, né? Na visão de Prado, a mercadoria conhecimento ela é emprestada como capital e, portanto, como valor, e não como valor de uso, cumprindo assim a função de gerar mais-valia, não importando a forma como isso acontece no processo produtivo, dado que esse excedente é gerado com a contribuição do capital monetário emprestado. Este é, em parte, retornado ao capitalista financeiro como juros. Então, nessa parte, o autor do artigo ele vai explicar, vai contextualizar bastante a tese do Prado e vai explicar o porquê que a mercadoria conhecimento, para ele, não tem um custo de reprodução. E aí, esse daí foi o conceito-chave que eu encontrei, que resumia mais ou menos essa ideia dele, tá bom? Bom, seguindo aqui, a gente tem a autonomização do capital e a renda conhecimento como análoga à renda da terra, que aí já é a segunda tese, e ele vai falar da monopolização e comercialização de bens intelectuais, que vão ser as mercadorias sem valor. E isso fundamenta a tese da segunda forma de autonomização do capital. O conhecimento, neste caso, representa um capital mercadoria, pois quando adentra o circuito produtivo, ele tem um caráter meramente qualitativo. Está posto como valor de uso. E aí ele vai trazer a questão da terra ali, como a terra, né? Ele traz essa metáfora, sendo que o seu valor está apenas pressuposto. Seu valor de uso é elevar a força produtiva do trabalho. Então, nessa tese 2, ele também vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Prado, ele vai contextualizar e vai explicar por que, nesse caso, o conhecimento seria considerado uma mercadoria sem valor. Então, seguindo, considerações sobre as abordagens teóricas da mercadoria conhecimento. Os autores concordam que
Essa tese é irreconciliável com o caso do conhecimento na forma de mercadoria. Em suma, a especialização do capital em ativos intangíveis do conhecimento é um dos caminhos mais promissores para a valorização da empresa nos mercados de ações. E eles também vão dizer que a propriedade intelectual proporciona dois tipos de renda diferencial: a renda absoluta e a renda de monopólio. Então, aqui eu trouxe também um exemplo do que seria essa renda de monopólio. A renda de monopólio, ele traz como um exemplo disso seria o preço de monopólio proporcionado pela marca. Por exemplo, quem nunca quis ir para a Disney, por exemplo, ou quem nunca quis ter algo da Coca-Cola, um tênis, ou um tênis da Nike, ou algum produto dessas grandes marcas. Aqui a gente está falando que o produto em si ele tem um preço, só que basicamente a gente não está mais pagando só pelo produto, a gente está pagando pela marca que envolve esse produto. Então essa marca ela já vai ter um status, então ela já vai poder gerar um preço muito maior do que seria do próprio bem, porque ele já tem essa marca, ela já se destacou no mercado e ela já atingiu esse status. Então, vamos dizer assim, se a gente tem um tênis que custava R$ 100, por exemplo, e agora eu falo de um tênis da Nike, vamos dizer que ele custe R$ 500. Então, agora não é mais só sobre o tênis, é sobre o tênis da Nike. Então, a gente não está mais comprando só um tênis, a gente está comprando um tênis de uma marca. A gente está comprando literalmente uma marca. Então, aqui eu trouxe esse último ponto que falava assim: o objetivo das marcas não é simplesmente ajudar a vender a mercadoria, mas gerar valor, produzir um price premium. Então, hoje a marca ela não quer só vender um produto, ela quer vender a própria marca. E para isso ela consegue ir agregando valor, né? E agregando um preço cada vez maior a partir do momento que o consumidor enxerga o valor que essa marca está propondo. Isso seria basicamente o preço de monopólio. Bom, e como conclusão desse artigo, Economia Política do Conhecimento, os autores, então, como eu falei antes, eles elaboraram uma análise crítica com base nesse tema, onde o resumo da tese 1 seria o conhecimento como capital de empréstimo, de Prado, e o resumo da tese 2 seria o conhecimento como mercadoria sem valor, de Rodrigo Teixeira e Thomas Rota. Na minha opinião, eles desenvolveram muito bem esse tema, tanto em conceitos quanto em discussão do tema, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação e que os conceitos que eu trouxe antes de apresentar o artigo tenham ajudado na compreensão. Então, é isso. Eu agradeço a atenção. Obrigada e até mais.